Esse é o Ancapso e nós vamos falar sobre uma coluna muito estranha aqui na Folha de São Paulo. Olha só o que diz o Júlio Viziak. Estados Unidos usam Anatel para criar uma jabuticaba. Como é que... Peraí, Estados Unidos usam Anatel para criar uma jabuticaba? Presidente da agência diz que país aproveita guerra comercial para impor certificação ao mundo. Que história é essa? Vamos entender esse caso aqui, porque o que está acontecendo aqui eu vou explicar para vocês. Vocês sabem que o Lula brigou com a Anatel, não é de hoje, brigou já tem um tempo, né, por conta do Elon Musk, do X e coisa e tal. E eu acho um absurdo isso. No caso do Brasil, um país com as condições do Brasil, com um interior grande como o Brasil, a Starlink é uma solução excelente e uma solução que funciona. Você pode comprar uma Starlink hoje e ela funciona aqui no Brasil, em qualquer lugar do Brasil. Mas o governo Lula não gostou do Elon Musk, porque né, aquela briga com o X, com o Alexandre de Moraes e coisa e tal, e quer brigar com as certificações. Aí, o que o pessoal está reclamando aqui é que os Estados Unidos estão reclamando da demora da Anatel em homologar a expansão da Starlink no Brasil. E qual que é o problema disso? O problema é que a Anatel está errada mesmo. A Anatel está segurando isso por motivos políticos. Os Estados Unidos está correto em reclamar dessa demora e a Anatel está pegando... Eu vou mostrar para vocês essa história aqui, o que está acontecendo aqui. Essa notícia foi sugerida por Pandemia de Oxiurus para a OMS coçar meu C#, TNT e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o motivo desse título aqui, totalmente estranho, sem muito sentido, né? Porque quem cria jabuticaba é a gente aqui no Brasil, né? Jabuticaba é aquelas histórias, aquelas coisas malucas que o brasileiro cria, que não tem lugar nenhum do mundo, né? Se não é jabuticaba, é porcaria, né? E aí, eles estão dizendo aqui que os Estados Unidos estão usando a Anatel para criar... Ou seja, ele está querendo culpar os Estados Unidos por algo que a culpa é da Anatel. É uma tentativa patética da imprensa brasileira de, mais uma vez, comprar briga por conta disso aqui. Em meio à guerra tarifária imposta pelo presidente do ZEUA, o que é muito importante, que não chegou no Brasil ainda, tá? Os Estados Unidos botou tarifa no México, no Canadá, eu até critiquei ele por isso, ameaçou a União Europeia, botou na China também. O Brasil, na verdade, não entrou nessa. Ele botou também tarifas com aço e alumínio, mas isso daí não é contra o Brasil a tarifa, né? Mas aí eles estão colocando aqui, ó, em meio à guerra tarifária imposta pelos presidentes dos Estados Unidos, o presidente da Anatel foi surpreendido com uma carta do Escritório de Comércio dos Estados Unidos com reclamações sobre a suposta demora da Agência de Certificação de Equipamentos de Telecomunicações e Internet de fabricantes norte-americanas como a Apple e a Starlink. É exatamente, no final das contas, esse pessoal está sentado em cima desses pedidos porque o Lula não quer esse pessoal aqui, não quer o Elon Musk aqui no Brasil. Aí estão segurando esses negócios, só que isso é injusto. Por quê? Porque eles não estão prejudicando o Elon Musk, eles estão prejudicando os brasileiros, né? Aqui, ó. O assunto, segundo o Baigori, vem sendo conduzido pela diplomacia brasileira no pacote das demais restrições comerciais. Ou seja, o governo Lula resolveu botar esse negócio da homologação na Anatel como uma carta para ele jogar com o... Coitado do Lula, cara. Eu vou te falar um negócio. Puta que pariu. Coitado de nós brasileiros, né? Porque o Lula vai tentar ficar fazendo essas jogadinhas de merda, sendo que vai prejudicar muito mais o brasileiro do que o Elon Musk ou do que os Estados Unidos, né? Aqui, ó. Inclusive tarifário, mas causou irritação. Essa carta causou irritação. Uma tentativa de, por fim... Olha o termo que ele usa. Olha o termo que esse pessoal... Cara, é o burocrata, cara. Olha o que o burocrata fala. Ao Parque Industrial de Certificação, que é mais eficiente que dos Estados... Caraca, bicho. Um parque de burocracia, de um monte de merda, um monte de carimbador de formulário lá. Caraca, como é que esse cara acha que é uma coisa boa, cara? Isso é uma coisa que atrasa o Brasil, cacete. Esse pessoal não percebe o absurdo que é o cara elogiar um parque industrial de certificação que é mais eficiente que os Estados Unidos. Não é mais eficiente. Os Estados Unidos têm menos certificação, o que é ótimo, o que estimula a economia, né? E fica esse pessoal cheio de carimbação lá, de não, que não pode, que tem que passar pelo processo, não sei o que lá. Aqui, ó. Reclamação é choradeira ou há problema na certificação brasileira? Nosso processo é rápido, técnico e mais barato que o dos Estados Unidos. Os celulares da Apple, por exemplo, são lançados no Brasil junto com os demais países do mundo. Não há problema que não seja aqui fora da caixinha. O Brasil tem uma legislação que obriga a realização de testes próprios no país. Ou seja, tem um monte de merda que não serve para nada. Porque um negócio que é ruim lá nos Estados Unidos, na Europa, é ruim no Brasil também. Ou seja, não precisa fazer teste de novo aqui no Brasil. Então por que está havendo essa demora toda, né? Aqui, ó, desde 2002 houve diversas reuniões de negociação do Brasil com o governo dos Estados Unidos para um acordo de reconhecimento mútuo.
Ah, ou seja, quem quer a jabuticaba é o governo brasileiro. O governo brasileiro que quer impor aos Estados Unidos a certificação mútua. E os Estados Unidos não quer, porque ele quer um negócio mais rápido por lá, né? Enfim, o pessoal está reclamando aqui, porque os Estados Unidos estão reclamando da demora da homologação. E qual que é a homologação? A Anatel avalia impacto da expansão da Starlink na soberania digital do Brasil. Olha o absurdo que é isso, cara. A soberania digital. Eles querem dizer que se tiver muito Starlink no Brasil, isso pode afetar a soberania. Até o Alexandre de Moraes já falou isso, cara. Olha o grau de problema que esse pessoal vê num negócio que não tem problema nenhum. É a solução para o pessoal do homem do campo, lá uma pessoa que está no interior do Brasil, que consegue uma antena com uma internet muito boa no final das contas. E querem criar um problema porque isso... porque brigaram com o X, brigaram com o Elon Musk. Olha o atraso que o Brasil está por causa dessas figuras como Alexandre de Moraes e o Lula, né? Quem botou esse idiota do Lula, eu vou te falar um negócio, cara, foi um atraso muito grande para o Brasil. É uma pena que o Brasil esteja nessa posição e vai ser muito custoso para a gente sair dela, porque esse pessoal é muito burro, só que eles insistem em seguir o ponto deles no final das contas, né? Aqui, ó, o que está acontecendo? A Anatel, a Starlink, solicitou à Anatel a expansão do número de satélites no Brasil. Veja, isso é uma coisa meramente formal. Por quê? Porque o satélite já está lá, cara. O satélite já está sobrevoando o Brasil aqui, né? Só que, em tese, esses satélites que estão sobrevoando o Brasil não podem comunicar com as antenas brasileiras sem ter a certificação da Anatel. Mas é puramente formal, porque tecnicamente já pode. Se fizer isso, não tem nem como a Anatel saber, a verdade é essa. Mas, né, tem um processo, né? E aí o parque industrial de carimbação da Anatel, de fazer carimbo lá e não sei o que lá, que temos que favorecer e não sei o que lá. Ou seja, eles estão insistindo nesse negócio para criar caso com os Estados Unidos, porque o Lula não gosta do Elon Musk, o Alexandre de Moraes não gosta do Elon Musk, o nosso governo PT-STF, a coligação PT-STF, a junta judiciária que está governando o país, não gosta do Elon Musk. Aí estão encrencando com esse aumento de satélite da Starlink sem motivo algum. Isso foi o motivo da reclamação aqui, que é puramente político. Não tem nada a ver com o aspecto técnico. O aspecto técnico não tem nada de errado, deveria ser uma homologação rápida. Mas o Lula botou isso no pacote de negociação das restrições comerciais. Por quê? Porque ele quer ter carta para jogar com o Trump lá nos Estados Unidos. Quer ter carta para negociar. Sendo que, porra, meu amigo, que piada isso. Vai sacanear com a vida do brasileiro aqui, né? E o mais engraçado é que o pessoal fica falando aqui, olha, fim do reinado da Starlink, Elon Musk tem novos concorrentes no Brasil. Não, porque agora apareceu o projeto Cupier e a Space Sail, que anunciou a expansão para o Brasil e coisa e tal. Meu amigo, isso é um problema, cara. Vamos ver aqui, ó. Space Sail, como comprar antena. E tem um monte de notícia de jornal aqui falando da parceria e coisa e tal, mas não tem Space Sail para vender aqui no Brasil não, meu amigo. Não tem não. Aqui, ó, Cupier, onde comprar antena. E não tem... aqui, ó, estará disponível no mercado em 2025. Vamos ver. Por enquanto não tem. Você vê aqui, ó, Starlink, onde comprar antena. Tá aqui, ó, um monte de lugar. AliExpress, não sei o que lá, Starlink residencial, você clica aqui, vai aqui, faz o seu negócio, compra a sua antena e não sei o que lá. Não tem concorrente. Eu falo para vocês, eu estou preocupado com o negócio da Starlink por causa da Ucrânia, mas a Ucrânia o problema é menor, porque é só na linha de frente que eles têm problema com a Starlink lá. O Brasil é enorme. E o Brasil tem um monte de área que não tem outra solução que não seja Starlink. E tá aqui, é só você comprar, é só entrar em comprar. Aí fica esse pessoal querendo comprar briga, não sei o que lá, arrumando um monte de confusão, prejudicando os brasileiros a troco de um projeto político do idiota do Lula e do idiota do Alexandre de Moraes. Um projeto que não tem futuro, porque o povo brasileiro rejeita esses idiotas aqui de qualquer forma, né? Aqui, ó, isso aqui é outra coisa. A proposta do Ministério Público é Starlink para combater o crime organizado na Amazônia. A Polícia Federal iniciou um processo como se a Starlink fosse culpada pelos garimpos que usam a antena da Starlink na Amazônia. Vem cá, o Ministério Público Federal entrou em contato com a Volkswagen também, porque o pessoal também usa caminhonete da Volkswagen lá nesses garimpos. Usam enxada, fabricante de enxada, entrou em contato com o fabricante de enxada.
Cara, é um absurdo. A Starlink está sendo usada por esse pessoal como qualquer outra ferramenta. A Starlink não tem culpa de que está sendo usada para uma atividade criminosa, né? Da mesma forma que o cara que compra um carro para cometer um crime, a empresa de carro não tem culpa dele estar usando o carro para cometer um crime, né? Aí o pessoal fez uma proposta, olha só. Eles querem que a Starlink forneça de modo célere e sem necessidade de ordem judicial os dados cadastrais completos de qualquer usuário cujas antenas sejam detectadas. Caraca, bicho! Olha só o absurdo que é isso daqui, cara. Sem ordem judicial. Meu amigo, se você achar uma antena que está sendo usada pelo tráfico ou pelo garimpo no Amazonas, pede a ordem do juiz. O juiz já vai obrigar a Starlink, ela já vai fornecer os dados todos. A PF quer ter acesso a isso sem ordem judicial. Vocês sabem o absurdo que é isso? O quanto de perseguição que pode gerar isso contra opositor? Qualquer opositor, meu amigo, eles podem chegar lá, não quero a ordem desse cara aqui, quero os dados completos, endereço, CPF, telefone, a coisa toda. Pede outras coisas aqui. As outras coisas não são tão ruins, mas isso daqui, de você querer dados sem ordem judicial, cara, isso é um absurdo, bicho. E, de novo, a Starlink não tem culpa de que o pessoal está usando a Starlink para outra coisa. É a mesma situação do cara que compra um carro e usa o carro para o crime. Compra uma enxada e usa a enxada para fazer garimpo. Uai, e o fabricante de enxada não tem culpa nessa história também? Como é que funciona isso? É um absurdo. Quem é o culpado é o cara que está fazendo o garimpo ilegal. Não é a Starlink, não é a Volkswagen, não é o fabricante de enxada, não é nada disso, né? Enfim, essa é a perseguição que está acontecendo aqui contra o Elon Musk. É por isso que eu fico triste do Elon Musk estar indo para o lado errado no caso da Ucrânia. Está enfraquecendo o caso dele num momento que ele está sendo atacado por esses socialistas todos aqui no resto do mundo. Estivesse o Elon Musk do lado da Ucrânia, estaria numa posição muito mais forte para batalhar com essa cambada de socialista que tem por aí. Parece que ele não percebe que o Putin é o grande socialista, é o cara que coordena o Lula, coordena o Maduro, coordena o cara de Cuba. Esse pessoal todo olha pro Putin, cara. Todo mundo gosta do Putin. A esquerda mundial ama o Putin. O Putin não é de direita, o Putin não é conservador, não luta contra o globalismo porra nenhuma. O Putin é o grande socialista do mundo. E aí fica o Elon Musk meio que lambendo as bolas do Putin e sacaneando, perdendo força no mundo civilizado, perdendo força no mundo livre, né? Uma pena isso realmente, mas, de novo, muito pior essa posição da Anatel aqui, essa jabuticaba da Anatel aqui no Brasil.